E se os chapéus de palha fossem do mal? Monkey, de Luffy. Liberdade sem moralidade. Se Monkey D. Luffy algum dia se tornasse malvado, ele não se transformaria num vilão tradicional. Ele não se tornaria cruel por gostar de fazer os outros sofrer. Nem construiria um império apenas pelo desejo de controlar o mundo. A versão mais sombria de Luffy seria muito mais perigosa do que isso, porque a sua maldade nasceria da corrupção do seu maior ideal, a liberdade. O verdadeiro Luffy acredita que todos merecem perseguir os seus sonhos. Ele odeia jaulas, tiranos e qualquer pessoa que tente quebrar o espírito de alguém. Mas, se essa crença perdesse a compaixão, Luffy poderia tornar-se um pesadelo. Deixaria de se perguntar se as suas ações ajudam as pessoas e passaria a acreditar que a liberdade por si só justifica qualquer coisa. Um Luffy malvado não conquistaria ilhas em nome da ordem. Destruir. Lazia em nome da libertação. Mesmo que as pessoas que lá vivem não estivessem preparadas para o caos que viria depois. Reis, governos, prisões, leis, alianças, tudo lhe pareceria uma corrente. É isso que o tornaria aterrador. Ele continuaria a rir, continuaria a inspirar pessoas, continuaria a atrair seguidores convencidos de que estão a lutar por algo puro. Mas por baixo desse sorriso não haveria qualquer travão. E com o poder, o carisma e a incapacidade de Luffy para desistir, esse tipo de liberdade poderia tornar-se apenas mais uma forma de destruição. Se Luffy representa a liberdade sem moralidade, Zoro representa algo mais frio. A lealdade levada tão longe que deixa de parecer humana. 2. Roronoa, Zoro. Lealdade transformada em obsessão. Um Roronoa Zoro malvado não precisaria de uma grande ideologia. Ele não se importaria em governar reinos, reescrever a história ou submeter o mundo à sua vontade. A escuridão de Zoro seria mais simples, mais afiada e muito mais pessoal. A sua corrupção nasceria de uma lealdade desprovida de julgamento próprio. O verdadeiro Zoro é uma das personagens mais fiáveis de One Piece. Quando dá a sua palavra, cumpre-a até ao fim. É isso que o torna admirável. Mas, se essa mesma qualidade fosse distorcida, Zoro poderia transformar-se na arma perfeita para a pessoa errada. Ele não hesitaria, não questionaria, não negociaria. Se o seu capitão apontasse para um inimigo, Zoro cortar-lo-ia. Se uma ilha inteira se colocasse no seu caminho, ele atravessar-lo-ia. O seu código continuaria intacto, mas a moral que o sustentava teria desaparecido. Essa versão de Zoro seria assustadora, porque não seria caótica como Luffy. Seria disciplinada, silenciosa, concentrada. Um espadachim que trata cada obstáculo como algo que deve ser eliminado. O seu sonho de se tornar o maior espadachim do mundo também poderia transformar-se em algo monstruoso. Em vez de procurar força através da honra, poderia começar a ver cada adversário poderoso como um sacrifício necessário no caminho até ao topo. Zoro não se tornaria malvado por se perder a si próprio. Tornar-se-ia malvado por se entregar demasiado a uma única coisa. E enquanto a escuridão de Zoro seria direta e violenta, a de Nami seria mais silenciosa, mais inteligente e muito mais manipuladora. 3. Nami. Ganância sem compaixão. Uma Nami malvada não seria perigosa por causa da força bruta. Seria perigosa porque compreende o valor melhor do que quase qualquer outra pessoa.
Mapas, dinheiro, clima, informação, rotas, comércio, medo. Nami sabe como os sistemas se movem. Entende como as pessoas tomam decisões, aquilo que estão dispostas a arriscar, e como o desespero pode ser usado contra elas. Na sua versão heróica, essa inteligência ajuda os Straw Hats a sobreviver a viagens impossíveis. Numa versão mais sombria, poderia tornar-se a base de um império. A corrupção de Nami começaria com a ganância, mas não com uma ganância simples. Ela não quereria tesouros apenas para os acumular. A sua versão mais obscura desejaria controlar através da escassez. Saber-se-ia quais ilhas precisam de mantimentos, quais rotas são seguras, quais comerciantes estão a mentir e quais tripulações são suficientemente fracas para serem exploradas. Esse tipo de vilã nem sempre precisaria de lutar. Poderia arruinar os inimigos antes de eles chegarem até ela. Poderia vender mapas falsos, manipular padrões climáticos, encurralar navios rivais e transformar mares inteiros em armas econômicas. A tragédia é que a ganância de Nami nasceu originalmente do trauma. Ela aprendeu o valor do dinheiro porque o dinheiro estava ligado à sobrevivência. Mas, se a compaixão desaparecesse, esse instinto de sobrevivência poderia transformar-se em algo predatório. Uma Nami malvada não incendiaria o mundo. Faria o mundo pagar renda para continuar a respirar. E enquanto Nami transformaria o controlo numa arma, o Usopp transformaria o próprio medo num campo de batalha. 4. Usopp. Medo transformado em manipulação. Usopp costuma ser subestimado porque o seu medo é visível. Ele entra em pânico, foge, exagera, esconde-se atrás de histórias maiores do que ele próprio. Mas é precisamente por isso que um Usopp malvado poderia ser mais perturbador do que muitos imaginam. A sua corrupção não viria de se tornar corajoso de repente. Viria de aprender o quão útil o medo pode ser. O Usopp heróico usa mentiras para se proteger, encorajar os outros ou sobreviver tempo suficiente para agir com coragem. Um Usopp malvado usaria esses mesmos instintos para controlar pessoas. Compreenderia que um rumor pode causar mais estragos do que uma bala de canhão se cair no lugar certo. Poderia inventar monstros que não existem, exagerar ameaças até cidades inteiras se renderem e construir uma reputação tão inflacionada que os inimigos se derrotariam sozinhos antes de ele disparar uma única vez. Em vez de se tornar o bravo guerreiro do mar, poderia transformar-se no cobarde que dominou tão bem a cobardia que a converteu em estratégia. Essa versão de Usopp seria perigosa porque não lutaria de forma justa. Usaria armadilhas, desinformação, falsas alianças, milagres encenados e pressão psicológica. O seu campo de batalha começaria muito antes de os inimigos o verem. E, como Usopp compreende a fraqueza, saberia exatamente onde apontar. Não precisaria de ser o homem mais forte da sala. Precisaria apenas que todos os outros acreditassem que talvez o fosse. Se a maldade de Usopp nasce do medo, a de Sanji nasceria da emoção transformada em posse. 5. Sanji, amor, transformado em controlo. Um Sanji malvado seria difícil de escrever bem, porque a sua escuridão teria de nascer do mesmo lugar que a sua bondade. Sanji é movido pelo amor, pela fome, pela lealdade, pela beleza e pela proteção. Alimenta as pessoas porque sabe o que significa passar fome. Protege os outros porque conhece a crueldade. Recusa abandonar quem precisa dele porque uma parte de si continua marcada pela dor de não ter sido amado.
Mas se esse amor fosse corrompido, Sanji poderia tornar-se alguém profundamente controlador. Ele não se veria como um vilão. Essa é a parte perigosa. Acreditaria estar a proteger as pessoas de um mundo demasiado feio para as merecer. Poderia decidir quem merece ser salvo, quem deve ser punido e quem deve permanecer por perto para o seu próprio bem. A sua cavalheirismo poderia transformar-se em obsessão. O seu instinto protetor poderia tornar-se posse. A sua raiva contra a crueldade poderia evoluir até justificar a destruição de qualquer pessoa que considere indigna. E com a velocidade, a inteligência, a capacidade de combate e a intensidade emocional de Sanji, essa versão seria aterradora em movimento. Ele não se limitaria a atacar inimigos. Desmontar, luzia com precisão, sobretudo se acreditasse que tinham magoado alguém sob a sua proteção. Um Sanji malvado continuaria a cozinhar. Continuaria a cuidar. Continuaria a falar como alguém com princípios. Mas esses princípios tornar-se-iam uma jaula. E a partir daí, a escuridão da tripulação torna-se ainda mais estranha. Porque a maldade de Chopper não nasceria do ódio. Nasceria da curiosidade sem limites. 6. Tony Chopper, cura, transformada em experimentação. Um Chopper malvado seria uma das possibilidades mais tristes dentro da tripulação dos Straw Hats. Porque toda a identidade de Chopper está construída em torno da cura. Ele quer tornar-se um médico capaz de curar qualquer doença. O seu sonho é compassivo, inocente e profundamente humano. Apesar de durante grande parte da vida ter sido tratado como um monstro. É exatamente por isso que a sua versão sombria seria tão perturbadora. Se Chopper perdesse a base ética da sua medicina, o seu sonho poderia tornar-se aterrador. Em vez de se perguntar como salvar pessoas, poderia começar a perguntar-se no que os corpos são capazes de se transformar. Doença, mutação, força, dor, transformação. Tudo poderia tornar-se investigação. O seu conhecimento de medicina, drogas, anatomia e transformação já o aproxima de um território perigoso. Na história heróica, usa esse conhecimento para proteger os amigos e ultrapassar os seus próprios limites. Numa versão malvada, poderia experimentar em inimigos, aliados, ou até em si próprio em busca da cura definitiva ou do corpo definitivo. A tragédia é que talvez continuasse a acreditar que está a ajudar. Poderia justificar o sofrimento como dados necessários. Poderia ver experiências falhadas como passos rumo ao progresso. Poderia convencer-se de que a dor temporária é aceitável se o resultado final mudar o mundo. Um Chopper malvado não pareceria um monstro por gostar de crueldade. Tornar-se-ia monstruoso porque esqueceria onde termina a cura e onde começa a violação. E enquanto a corrupção de Chopper chegaria através da ciência, a de Robin chegaria através do conhecimento. 7. Nico Robin. Conhecimento sem limites. Uma Nico Robin malvada seria aterradora, porque compreende algo que a maioria das personagens de One Piece nunca chega a entender por completo. Informação é poder. Robin passou a vida a ser perseguida porque consegue ler os poneglyphs e descobrir verdades que o governo mundial quer manter enterradas. A sua verdadeira força não está apenas na sua Akuma no Mi ou na sua inteligência serena, mas na ligação que tem com a história proibida. Na sua versão heróica, Robin procura a verdade porque o passado merece ser conhecido.
Mas, se essa busca perdesse os seus limites, ela poderia tornar-se uma das figuras mais perigosas do mundo. Uma Robin malvada não precisaria de derrubar governos através da violência. Poderia desestabilizar nações, revelando o segredo certo no momento certo. Poderia expor linhagens reais, crimes antigos, armas escondidas, alianças apagadas e traições esquecidas. Com conhecimento suficiente, poderia fazer o mundo colapsar sob o peso da sua própria história. A sua Akuma no Mi apenas a tornaria ainda mais perigosa. Robin pode aparecer onde ninguém espera, ouvir onde não deveria conseguir ouvir e eliminar ameaças com uma eficiência silenciosa. Ela não é barulhenta, impulsiva, nem fácil de provocar. Isso tornaria sua versão sombria ainda mais inquietante. Ela não destruiria o mundo com raiva. Luía com provas. A maldade de Robin seria intelectual, paciente e cirúrgica. A de Frankie, por outro lado, seria mais ruidosa, mais brilhante e construída em aço. 8. Frankie, tecnologia sem ética. Um Frankie malvado seria caos com projetos. Frankie é um construtor por natureza. Ama a criação, a engenharia, os navios, as armas, as modificações e qualquer coisa que transforme a imaginação em algo físico. Dentro da tripulação dos Straw Hats, essa criatividade dá ao mundo o Thousand Sunny, invenções poderosas e uma sensação de otimismo absurdo. Mas se lhe retirarmos a ética, essa mesma criatividade torna-se catastrófica. Frankie sabe transformar dano em design. Reconstruiu o próprio corpo depois de ter ficado quase destruído. Entende maquinaria não como teoria, mas como sobrevivência. A sua versão mais sombria veria cada limite como um desafio a ser superado através da engenharia. Poderia construir armas que nunca deveriam existir. Poderia modificar seres vivos. Poderia criar navios concebidos não para a aventura, mas para a dominação. E, como Frankie não tem medo do espetáculo, a sua maldade não se esconderia nas sombras. Anunciar-se-ia com explosões, metal, loucura movida a cola e máquinas impossíveis. O mais perigoso é que Frankie provavelmente desfrutaria do processo. Não necessariamente do sofrimento, mas do ato de criar em si. Poderia ficar obcecado em provar o que pode ser construído, sem se perguntar se deve ser construído. Um Frankie malvado transformaria a imaginação em artilharia. E, quando a tecnologia perde a responsabilidade, torna-se muito difícil travá-la, porque cada derrota se converte simplesmente noutra melhoria. Mas onde Frankie corromperia o futuro, Brooke corromperia o passado. 9. Brooke, imortalidade, sem humanidade. Um Brooke malvado não pareceria aterrador à primeira vista. Continuaria a contar piadas. Continuaria a tocar música. Continuaria a mover-se com elegância e com aquele encanto estranho que o caracteriza. Mas, por baixo desse humor, poderia esconder-se algo antigo, vazio e profundamente distorcido. A tragédia de Brooke é o tempo. Ele morreu, regressou à vida e passou décadas sozinho junto aos corpos da sua antiga tripulação. Esse tipo de solidão destruiria completamente a maioria das pessoas. O verdadeiro Brooke sobrevive porque se agarra à música, à memória e à sua promessa a Labum. Mas se essa humanidade desaparecesse, Brooke poderia tornar-se um fantasma de luto interminável. A sua maldade não seria explosiva, seria assombrosa. Poderia usar a música para manipular emoções, enfraquecer vontades ou transformar multidões inteiras em vítimas antes que percebessem o que está a acontecer.
A sua ligação à alma já lhe dá uma vantagem sobrenatural, e, numa forma mais sombria, esse poder poderia tornar-se muito mais sinistro. Brooke poderia ficar obcecado em preservar os mortos, punir os vivos ou forçar os outros a compreender a solidão que ele suportou. Poderia começar a ver a vida como um ruído temporário e a morte como a única verdade honesta. Essa versão de Brooke não se limitaria a matar. Faria as pessoas sentirem o peso de cada perda que tentaram esquecer. A sua vilania soaria primeiro como uma canção, e quando a melodia mudasse, já seria tarde demais. E, por fim, se Brooke representa a dor sem humanidade, Jinbe representa a honra transformada em algo muito mais rígido. 10. Jinbe honra transformada em fanatismo. Um Jinbe malvado seria perigoso porque continuaria a parecer razoável. Não se comportaria como um tirano imprudente nem como um monstro caótico. Falaria com calma, agiria com disciplina e apresentaria cada decisão como algo necessário. É isso que o tornaria tão difícil de enfrentar. Jinbe é definido pela honra, pela responsabilidade e pela lealdade a uma causa maior do que ele próprio. Viu o ódio entre humanos e homens-peixe. Viveu conflitos políticos e carregou o peso de proteger outros em circunstâncias impossíveis. Na sua versão heróica, essa experiência torna-o sábio. Numa versão corrompida, poderia torná-lo absoluto. Um Jinbe malvado poderia decidir que a paz é impossível sem força. Poderia justificar a opressão como proteção, a violência como equilíbrio e o controlo como o único caminho para a sobrevivência. A sua honra não desapareceria. Endureceria até se transformar em fanatismo. Continuaria a acreditar na justiça. Continuaria a acreditar no seu povo. Continuaria a acreditar que está a evitar um sofrimento maior. Mas, quando alguém como Jinbe decide que a moral deve servir à missão, torna-se quase impossível argumentar com ele. A sua força, a sua habilidade marcial, a sua consciência política e a sua reputação fariam dele algo mais do que um lutador. Poderia tornar-se um movimento. E essa é a versão mais perigosa de Jinbe. Não um vilão que procura destruição, mas um líder convencido de que a sua causa é importante demais para ser questionada. Os Straw Hats são poderosos porque os seus sonhos lhes dão propósito. Mas esses mesmos sonhos poderiam tornar-se aterradores se lhes fossem retiradas a compaixão, a contenção ou a humanidade. A liberdade de Luffy poderia transformar-se em caos. A lealdade de Zoro poderia tornar-se obsessão. A inteligência de Nami poderia converter-se em exploração. O medo de Usopp poderia tornar-se manipulação. O amor de Sanji poderia transformar-se em controlo. A cura de Chopper poderia tornar-se experimentação. O conhecimento de Robin poderia provocar colapso. A invenção de Franky poderia transformar-se em destruição. O luto de Brooke poderia tornar-se uma maldição. E a honra de Jinbe poderia endurecer até ao fanatismo. É isso que tornaria tão perigosa uma versão malvada da tripulação dos Straw Hats. Eles não se transformariam em monstros por se tornarem outra pessoa. Transformar-se-iam em monstros por levarem longe demais o melhor de si mesmos.